Bom dia, que a paz de Jesus esteja conosco nesta manhã. E antes de eu iniciar a nossa reflexão, estava conversando aqui, Guilherme, com a companheira, e em cima da mesa tem um copo com água. E a vibração, toda a mudança de nota que você tem ali, que tem uma frequência, reflete no copo, na água. Para a gente entender o que foi colocado, que essa música que é colocada no início do trabalho, ela é uma tranquilização do nosso ser espiritual, né? Porque nós somos, grande parte do nosso organismo é com água, tem. Então imaginem, né, essa vibração no nosso organismo. Mas o tema que me traz nesta manhã, compartilhar com vocês a preciosidade do tempo, eu vou pedir, no primeiro momento, que vocês não se assustem. Ela começa um pouco diferente, mas depois ela vai por aquilo que a gente espera sobre a doutrina espírita. Primeira pergunta: quem gosta de matemática aqui? Aqueles que não levantaram as mãos, me perdoem, mas eu vou começar com algumas contas para a gente poder... Porque o meu objetivo... há uns dias atrás, eu estava conversando com um companheiro lá da FEB, uma pessoa muito querida, muito inteligente, o André Siqueira, que ele é vice-presidente da área de comunicação social espírita. E ele, um dia, participando de um seminário em que ele estava coordenando, ele falou o seguinte, que ele sempre inicia o trabalho dele com o final. Se alguém precisar sair, já sabe o objetivo de que nós vamos falar. E depois ele enche, né, ele preenche o início e o final com os comentários dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa introdução eu vou entrar em alguns números, sabe? Só para a gente poder ter na nossa mente o quanto de tempo nós temos na nossa vida. E eu diria que a maioria de nós, não vou dizer todos porque seria uma incoerência, mas a maioria de nós nunca pensou nisso. Então vamos lá, estão preparados para começar os números? Vamos lá. Eu fiz, na minha reflexão, um inventário do tempo disponível que nós temos. São meus números, minha reflexão. Alguém pode não concordar com os números que eu vou colocar aqui, mas que com certeza o objetivo é esse, que a gente pense neste processo. Então vamos lá. Um dia tem 24 horas. Então eu tenho disponível 24 horas. Uma semana tem 168 horas. Um mês, 720 horas. Um ano, 8.640 horas. Eu já explico porque eu coloquei até 21 anos. Eu terei disponível, em 21 anos de vida, 181.440 horas. Na vida média de 71 anos, que eu já estou próximo, 613.440 horas. E dos 21 aos 71, 432 mil horas. É muita hora, não é? Como eu consumo esse tempo? Trabalhando, estudando, dormindo, me alimentando, dedicando um tempo a mim mesmo em relação à higiene pessoal, lazer, descanso, no deslocamento do dia a dia.
Quem se desloca em Curitiba, eu sou de São Paulo, então os meus tempos eram diferentes. Mas já que Curitiba já não é mais a cidade que quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás. Então hoje, quando você sai 6 horas, que você precisa passar pela Visconde Guarapuava, você perde um tempo, investe um tempo enorme. Então nós temos que contar isso no nosso tempo. Então eu trabalho 6 horas e meia, num mês 195, num ano 2.340 horas, entre os 21 e os 71, 117 mil horas. Por que dos 21 aos 71? Porque eu parti do princípio que até os 21 anos eu estou me preparando para a vida. Estou fazendo os meus cursos, estou me preparando para assumir a minha função na sociedade, na minha alimentação, na minha manutenção, da minha família, né? Então eu vou fazer uma conta que eu vou tirar esses 21 anos. Mas entre os 21 e os 71, que é, vamos dizer assim, a idade mais produtiva, né, nós teremos investido 117 mil horas. Dormir. Alguém pode precisar de mais horas, alguém pode precisar de menos horas. Mas entre os 21 e os 71, ou seja, 50 anos, eu terei dormido 144 mil horas. Comer, 1 hora. Almoço e jantar, 18 mil horas. Dedicação a nós mesmos, como eu coloquei ali em cima. 3 horas por dia, 54 mil horas em 50 anos. Nos meus deslocamentos, terei investido 9 mil horas em 50 anos. Ou seja, nessas atividades que são fixas para nós, eu terei investido 342 mil horas da minha vida. Vamos fazer um balanço. Tempo teórico disponível dos 21 aos 71, 432 mil horas. Tempo teórico consumido neste período, naquelas atividades que eu tenho que fazê-las, 342 mil. Então eu tenho um saldo de tempo livre teórico de 90 mil horas em 50 anos. O tempo livre teórico diário, 5 horas. Então eu tenho 5 horas para distribuir entre família, amigos, estudos de uma religião na busca da minha melhoria íntima, em atividades comunitárias. Eu penso nas minhas atividades ou eu vivo apagando incêndio? O que é isso? Apesar de toda a tecnologia, o dia sempre terá 24 horas. Nem mais, nem menos. Alguns dias a gente gostaria que ele tivesse mais horas, né? Para a gente poder acomodar as coisas que nós precisamos fazer. A falta de tempo, ou seja, quando eu não penso nas minhas atividades, quando eu não planejo o meu dia, essa pressão de tempo nos causa estresse, nos causa angústias. Eu sou filho de militar. E em casa sempre foi um quartel. No melhor sentido da palavra, não há aqui nenhuma crítica, por favor. Mas lá nós tínhamos todo o nosso ritmo, né? E eu sou uma pessoa muito chata com horário. Mas eu sou extremamente rígido com horário. Então, quando eu tenho um compromisso, eu me planejo para que eu não chegue atrasado. E quando isso acontece, outro dia fui fazer um trabalho como eu estou fazendo hoje, num domingo de manhã,
Planejei o meu tempo, o tempo que eu levava para me deslocar, eu moro aqui no centro, até o local onde eu iria. Fui falar em Matinhos. Primeira vez que eu fui falar em Matinhos. E ainda o GPS não era uma coisa assim tão usada como é hoje. Então eu fui no mapa, verifiquei como era o caminho para chegar até o centro espírita onde eu iria, o tempo de deslocamento na BR. Ia chegar lá meia hora antes, como eu sempre costumo chegar, para me preparar, para ficar tranquilo. Quando eu chego próximo de Matinhos, estava tendo uma corrida na cidade. E o caminho que eu fiz, que eu planejei, ele estava todo obstruído porque tinha ali a corrida. Imaginem como foi meu primeiro trabalho em Matinhos, porque eu cheguei 2 minutos antes de iniciar o trabalho. Então, o que eu quero colocar com isso é que quando a gente tem esse tipo de situação, a gente começa então a ficar estressado. E quais são as consequências do estresse e da angústia? No primeiro estágio, irritabilidade, dor de estômago, suor nas mãos, diarreias, insônia e problema de alimentação. No segundo estágio, fadiga, depressão, desenvolvimento de doenças psicossomáticas. Aqui nós poderíamos entrar numa... Desculpe. Vou voltar aqui. Numa discussão ou numa reflexão a respeito de como eu cuido do meu corpo físico. Eu acho que eu já fiz esse tema aqui na casa. Quais são as consequências de eu trabalhar, de eu não cuidar deste instrumento que Deus me deu para eu evoluir? E a gente sabe que quando eu desgasto em excesso o meu organismo, por estas situações que eu poderia evitá-las, eu serei tratado como foi o André Luiz, quando ele descreve lá no Nosso Lar, nos seus primeiros capítulos, que ele foi tratado como um suicida. Indireto, mas foi um suicida. Agora vocês vão ter uma aula de economia. Tempo é uma moeda com muitas divisões. Dividida em milênio, século, ano, dia, hora, minuto e segundo. Conceito de moeda. É uma unidade com poder liberatório. Então, uma moeda ela tem um valor extrínseco, que é igual para todo mundo, e um valor intrínseco. Eu acho que é a minha vibração. Só porque eu falei que eu me planejo, tá vendo? Como a gente queima a língua. Vamos partir do princípio que o homem mais rico do mundo seja brasileiro. Que não é o meu caso. E ele tem uma moeda, uma nota de R$200. Anos que eu não a vejo. Para ele, uma moeda, uma nota de R$200 é o mesmo valor de uma moeda, da nota, de uma pessoa que ganha o salário mínimo. O valor é o mesmo. Por quê? Porque você vai em qualquer lugar, você vai pegar um serviço e você vai ter o mesmo valor daquele serviço para o homem mais rico ou para o homem que não tenha tantas posses. Neste caso, ele leva talvez alguns segundos. Eu estava lendo esses dias aí quanto o Neymar vai ganhar por hora, por minuto, por segundo. É algo assim astronômico, né? Então, um segundo desse indivíduo vale
Aquela nota, aquele valor, ele consegue obtê-la em muito pouco tempo. Enquanto que aquele que trabalha, que recebe um salário mínimo, talvez tenha que trabalhar algumas horas, mas o valor é o mesmo. É a mesma coisa do nosso tempo. As minhas 24 horas são iguais às 24 horas de qualquer um de nós que estamos aqui. Qual é a diferença? Como eu utilizo? Como eu usufruo dessas horas? Como eu emprego estas horas? Essa é uma reflexão que nós estamos trazendo para nós hoje. Porque eu posso desperdiçá-la, mas eu posso investi-la. Hoje, a temperatura está em 9 graus, 10 graus hoje. Nós poderíamos estar em casa, dormindo, embaixo das cobertas. Afinal de contas, nós merecemos também, porque trabalhamos a semana toda. Mas nós optamos por estar aqui para ouvir alguém falar sobre um determinado tema lá na casa espírita. Nós poderíamos estar num barzinho, nesse mesmo período que eu estou aqui, falando mal da vida alheia. Mas nós optamos por estar aqui. Então vejam a qualidade desse mesmo minuto que todos nós temos. Deus nos deu a oportunidade da reencarnação. E nós temos, a partir do momento em que nós fomos concebidos, né, já com as nossas vidas espirituais já de longa data, nesta última reencarnação, nós viemos com um tempo de vida, cada um de nós veio com um tempo. Como eu uso esse tempo? Como eu uso esse tempo para me preparar, para eu despertar, para eu me conscientizar de que essa oportunidade ela não deve ser desperdiçada. Essa é uma oportunidade que Deus nos deu de reencarnarmos para que a gente evolua. Todos nós atingiremos a perfeição, sem nenhuma exceção. Porém, para alguns será um tempo mais longo, para outros um tempo menor. Está ligado a quê? Ao meu livre-arbítrio, às minhas decisões. Como eu vou seguir este processo? Qual é a qualidade do metal da minha moeda, chamada tempo? Voltando a refletir. Nessa nossa conversa, nós estaremos investindo mais ou menos 1 hora de tempo. Se eu fizer isso por mês, por ano, em 50 anos, eu terei investido 2.400 horas nesse tipo de trabalho ou num curso que nós façamos aqui na casa sobre determinados temas. Então o tempo, esse tempo 1 hora, é igual para todos nós. É o valor extrínseco. E o valor intrínseco está na oportunidade do aprendizado, da reflexão, da edificação de cada um de nós, que depende das minhas decisões, depende de cada um de nós. Então, este processo de crescimento pelo qual nós estamos engajados, ele exige que nós comecemos a pensar em como eu aplico esse meu tempo. Porque, como eu mostrei, pelos números que eu apresentei, nós temos livre, sem nenhuma atividade, 5 horas por dia. É certo que quando nós dormimos, nós vamos trabalhar no mundo espiritual. Ou melhor dizendo, nós vamos para o mundo espiritual
nas atividades que nós nos ligamos. Na mediúnica, no centro espírita onde eu trabalho, acho que eu já fiz esse comentário aqui, eu sou trabalhador da mediúnica na nossa casa. E inúmeras vezes os espíritos nos dizem, os coordenadores do nosso trabalho, preparem-se que nesta noite nós temos uma tarefa. Terminada a mediúnica, nós vamos para casa. O que eles estão dizendo? Prepare-se no sentido de que não façam mais nenhuma atividade que seja dispersiva, não vão assistir um filme que não seja um filme edificante, que não tenha violência. Se possível, tome o seu banho, põe uma música tranquila, para você, a hora que dormir, você seja levado, nós sejamos levados para fazer esse trabalho. E nós fazemos o trabalho. Mas é porque nós estamos à disposição. Nós nos colocamos no nosso grupo à disposição para esse trabalho. Então, o que eu quero colocar com isso é que nós precisamos começar a pensar em como eu uso o meu tempo, que eu não seja aquele indivíduo que vá fazendo as coisas sem pensar o que a gente faz. Temos que ter lazer? Óbvio que temos que ter lazer. Temos famílias, eu tenho netos, nem vou sair daqui agora e vou na casa do meu filho e pegar os meus netos e nós vamos dar um passeio. Isso é um compromisso que eu tenho todos os domingos que eu estou em Curitiba pela manhã. Então a gente precisa começar a fazer pensar nisso, em, por exemplo, me preparar. Se eu não faço o estudo nessa casa, em outras casas espíritas que fazem o mesmo trabalho, fazer meu grupo estar integrado a um grupo de estudo. As casas espíritas, eu coloco isso com muita segurança, elas não fazem proselitismo religioso. Ou seja, o nosso objetivo não é torná-los espíritas. O nosso objetivo nas casas espíritas é disponibilizarmos a doutrina espírita. Nós estudamos a doutrina espírita, nós refletimos sobre os ensinamentos da doutrina espírita e nós nos posicionamos em relação a esses ensinamentos. Porque se algum de nós não desejar ser espírita, pode continuar na sua religião sendo o religioso que a sua religião também prega o bem. Agora, se você se designar como espírita, assim como qualquer outra religião, seja um adepto fiel aos ensinamentos da doutrina espírita. As consequências do conhecimento espírita, eu vou usar esse termo entre aspas, as obrigações de ser espírita. Porque nós estudamos muito o espiritismo. Mas a pergunta que eu faço, quantos de nós aplicamos no nosso dia a dia o ensinamento espírita nas nossas relações conosco e com aqueles que estão ao nosso redor? Quantos de nós faz isso? A gente aprende na doutrina espírita, um dos primeiros aprendizados que nós temos é fora da caridade não há salvação, correto? Aí a gente vai lá na pergunta 886 e Kardec pergunta ao Espírito Verdade como é a caridade entendida por Jesus. E todos nós espíritas sabemos a resposta, sem exceção. Indulgência, bondade e perdão, correto?
Eu aplico isso no meu dia a dia? Porque no primeiro momento eu tenho essa resposta aqui. E quando eu preciso colocar em prática a indulgência, a bondade e o perdão nas minhas ações, ela sai daqui e vem para cá. Eu aplico isso no meu dia a dia. Isso a doutrina espírita nos ensina. Ela nos ensina as consequências, as interações entre o mundo espiritual e o mundo físico. E nós precisamos aprender a identificar quando são ações que eu estou fazendo ou aquelas que eu estou sendo influenciado. Porque muitas vezes nós não nos apercebemos disso, nós não nos conhecemos, e a gente começa a tomar atitudes influenciadas por aqueles que querem que a gente não continue no bom caminho, que a gente crie dificuldades, e nós somos esses portadores, né? Ou esses indivíduos que semeiam as dificuldades. E como eu faço isso? Estudando a doutrina espírita, para eu poder identificar onde é que estão estas realidades. Vou aprender a identificar que nós somos espíritos imortais, no sentido de que a partir do momento em que nós somos criados por Deus, nós nunca mais deixaremos de ser individualidades. Nas nossas diversas existências, entre mundo físico e mundo espiritual, quando nós estamos do outro lado da vida, nós não seremos nem melhores, nem piores do que somos aqui. Nós seremos exatamente as mesmas pessoas, os mesmos indivíduos, a mesma individualidade. E nós sabemos, por aquilo que nós estudamos na doutrina espírita, que para nós evoluirmos, nós espíritos imperfeitos, conforme a classificação que Kardec nos dá, nas perguntas de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, vai dizer lá que os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos. E ele vai definindo lá toda uma série de características desses espíritos. Vai dizer que os espíritos de segunda ordem são os espíritos bons. E os espíritos de primeira ordem são os espíritos puros. E a passagem de uma ordem para outra, ela depende do meu esforço, da minha busca desta melhoria, dessa transformação íntima que todos nós precisamos aplicar em nós. Porque, como eu disse, se nós, na nossa condição de espíritos imperfeitos, nós precisamos vivenciar a experiência da carne para a gente evoluir, quando atingirmos outros níveis, outras ordens, nós não precisaremos mais passar pelo que nós passamos no mundo físico, nas condições de um espírito imperfeito, que é a maioria de nós que estamos na Terra. Eu acho que eu já fiz esse comentário, mas eu me permito fazer novamente. Porque a gente vai passando o tempo, a gente começa a ficar meio esquecido. Então, eu usando os meus cabelos brancos, eu vou usar desse direito. Existem 4 livros do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, que ele traz uma série de informações extremamente importantes para nós. Eu sempre gosto de citar os livros para que a gente, porque evidentemente aqui a gente faz alguns comentários, mas é importante que nós lêssemos os livros para que a gente possa aprender
e refletir sobre todas as informações que estão lá. O primeiro livro dessa série, que eu coloco como uma série, eu marco, chama-se Transição Planetária. Quem já leu? Quem não leu, leia. Vale a pena ler esse livro. Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro, ele está descrevendo aquela tsunami, do ponto de vista do mundo espiritual, como é que ela aconteceu? Por que ela aconteceu? Quem eram os espíritos envolvidos naquele processo? É um livro muito bonito nesse aspecto, porque ele vai trazendo uma série de informações interessantes a respeito dos compromissos dos espíritos. Mas não é o mais importante, porque expiação coletiva é tratada em muitos outros livros da doutrina. Não das obras básicas, mas, evidentemente, de outros livros que nós temos. Então, ele não traz nenhuma grande novidade, a não ser o relato de um evento que aconteceu, que a maioria de nós estamos aqui, estávamos reencarnados naquele momento. Mas esse livro ele traz duas informações extremamente importantes. A primeira delas: os espíritos ligados ao planeta Terra, encarnados e desencarnados, estão tendo as últimas oportunidades de continuarem o seu processo evolutivo neste ambiente, Terra. Porque a Terra está passando por uma transformação. Também existe a lei do progresso aplicada aos planetas. Nós já fomos um planeta primitivo, leiam A Caminho da Luz, aonde ali tem toda uma descrição de como este ambiente foi preparado pela espiritualidade para receber espíritos num determinado momento do seu processo evolutivo. Vale a pena ler esse livro, porque ele tem uma informação também que eu acho muito interessante. A ciência mostra que a Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. E esse livro ele começa nos primeiros parágrafos, ele diz o seguinte: Jesus e outros Cristos do universo reuniram-se no local aonde seria criada a Terra. Jesus já era espírito puro há 4 bilhões e 600 milhões de anos. E esse livro, A Caminho da Luz, ele vai descrevendo toda a preparação deste ambiente para receber-nos. Vai contar a história dos exilados de Capela, vai contar o porquê que aqueles irmãos que vieram de Capela, quais eram os seus problemas, quais eram as suas dificuldades, porque eles já criavam um problema para o ambiente onde eles viviam e eles não tinham se enquadrado naquela condição. O planeta evoluindo, os seres que habitavam aquele ambiente evoluindo, e alguns ainda resistentes no mal. Então ele vai contar toda essa história. Então Manuel Filomeno de Miranda diz que os espíritos ligados ao planeta Terra, encarnados e desencarnados, estão tendo as últimas oportunidades de continuar o seu processo evolutivo neste ambiente. Porque a Terra está evoluindo, ela está saindo de uma condição de planeta de provas e expiações, primitivo, provas e expiações, e já está no caminho de um planeta de regeneração, onde outros espíritos, com uma outra qualidade, outras características, outros comportamentos adequados a esse ambiente mais evoluído. E tem uma outra informação que ele coloca. Alguns espíritos estão vindo de outros lugares do universo, reencarnando na Terra,
para que eles possam ser os exemplos que possam arrastar mais rapidamente a humanidade ao bem. Se nós olharmos a história do homem, nós vamos verificando o homem no planeta Terra, nós vamos verificar homem e humanidade. Nós vamos percebendo que nós temos ciclos. A gente faz as mesmas besteiras de período em período. Nós não avançamos muito ainda. Avançamos bastante, mas não tanto quanto deveríamos. Então esses irmãos estão sendo trazidos como missionários para que eles possam ser exemplo para a humanidade, para que ela evolua um pouco mais rápido. Tem um segundo livro, chamado Amanhecer de uma Nova Era, que também é um livro muito interessante, porque ele vai contar a situação pela qual os espíritos que desejam que essa evolução não ocorra, porque existem espíritos que são inimigos do Cristo, por uma série de razões. E eles não querem que a gente evolua. Então vão criando obstáculos. Perturbações espirituais, que é o livro seguinte, mostram como eles atacam. E nós precisamos investir tempo em estudo. Porque vejam, eu estou aqui comentando alguns livros, alguns leram, alguns não leram. Aqueles que leram podem concordar com esses pontos que eu estou levantando, mas com certeza tem outros pontos que na sua leitura tiraram outras informações, outras conclusões. Então, o meu ponto de vista com o seu ponto de vista, nós ampliamos o nível de conhecimento. Porque a gente tem, a maioria, né? Não todos nós, muitas vezes a gente estuda a doutrina espírita por terceiros. A gente ouve uma palestra, a gente ouve lá no YouTube, pesquisamos lá determinados palestrantes, determinados companheiros que falam sobre a doutrina espírita, e a gente estuda o espiritismo por isso. Mas nós devemos estudar diretamente nos livros da codificação. E eu preciso fazer com que esse meu tempo ele seja ampliado, ele seja mais agregador de valor àquilo que eu preciso, porque eu preciso aplicar bem ou mal esse meu tempo. Na má aplicação do meu tempo, quais são as inconsequências, os vícios, identificá-los, a rebeldia, os desatinos? Se nós olharmos a humanidade, vivemos momentos muito difíceis, porque nós percebemos que os valores fazem com que a grande maioria de nós busque caminhos que não são os melhores. Ou na boa aplicação do meu tempo, identificando meus maus pendores, as minhas más tendências. Somos espíritos imperfeitos. E se vivemos num planeta de provas e expiações, é porque nós precisamos deste ambiente para a gente começar a crescer. Porque se hoje eu vivo as consequências das minhas vidas anteriores ou de momentos anteriores, porque cheguei aqui, era 9h20. Vai haver outro 9h20 do dia 27 de agosto de 2023 na minha vida? Nunca mais. Então, o que eu fiz até o milésimo de segundo antes deste momento já é passado. E todas as minhas ações, todos os meus pensamentos
tiveram consequências, boas ou não tão boas. Então, a partir deste momento, eu preciso começar a pensar de que, se vivo hoje consequências deste passado, de vidas passadas ou de ações desta vida, mas que já são passado, eu tenho que começar a plantar um novo futuro. E eu faço isso através da identificação destas más tendências. Na contenção da língua, nós não sabemos as consequências quando nós falamos alguma coisa que a gente não deveria falar da vida alheia. A gente não sabe o que a gente deflagra quando nós fazemos isso. Rapidamente eu vou contar uma experiência para vocês. Quando eu fiz meu mestrado, nós fizemos uma experiência na sala de aula. Nós éramos 20 alunos, a professora pegou 10 alunos, colocou fora da sala. Os 10 alunos que ficaram na sala, ela contou uma história, com todos os detalhes. E o aluno, e a regra do jogo era, esse aluno ouviria a história e teria que repassar a história para os 10 alunos que estavam fora da sala. A regra do jogo era, esse aluno teria a oportunidade de perguntar tudo o que ele quisesse, para satisfazer, para ele preencher toda a história, que ela fosse a mais fidedigna possível com aquilo que ela estava falando. Pegou um aluno lá de fora, que não ouviu a história, trouxe para dentro da sala. A partir deste momento, ele contaria a história para esse aluno, não poderia haver perguntas. Esse aluno, o segundo aluno, passaria para o terceiro aluno, que passou para o quarto, que passou para o quinto, que passou para o 10º. Pergunto, a história foi a mesma? Não. Ela tinha alguns pontos, mas era uma história completamente diferente. Por quê? Cada um de nós tem algumas palavras que elas são muito fortes no nosso entendimento. Cada um de nós tende a preencher esses espaços vazios com a minha história, com os meus valores. Então imaginem você ouvindo uma história, que não tem tempo de fazer grandes perguntas, e passa para frente aquela história que você ouviu. E nós temos responsabilidade sobre tudo aquilo que acontece a partir deste momento em que eu intervenho. Porque eu sou responsável pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelas minhas ações. Então, este processo é um processo no qual nós precisamos ir disciplinando as nossas palavras, as nossas emoções, os nossos ensaios de humildade. Porque nós ainda temos muita dificuldade em relação a esta virtude. Mas se nós já começarmos a identificá-la, nós vamos começando a aplacar o orgulho e o egoísmo que está dentro de nós. Na necessidade de servir e atuar. Nosso tempo é escasso. O que fazer então? Ações sinérgicas. Alguém já ouviu falar nesse aspecto, que seja sinergia? O que é sinergia? Está aí a definição. Ações ou esforços simultâneos, cooperação, coesão, trabalho ou operações associadas. Como é que eu aplico isso?
Às vezes as palavras, a gente tem uma dificuldade de entendê-las, mas quando a gente vê uma imagem, a gente começa então a entender o que seja isso. Ações sinérgicas são conversas edificantes. Eu vou conversar com alguém. Que eu converse coisas boas. Edificantes, coisas que elevem as pessoas que estão comigo. A minha esposa, meus amigos, meus filhos, os meus colegas. No horário de lazer, incluir livros, bons livros, inclusive estudar a doutrina espírita. A caridade no trabalho, nas relações pessoais, com a família, no trânsito. Alguém aqui é motorista? Não precisamos nem complementar o que estou pensando, né? Olhemos-nos como motoristas, como nós somos. Lembra-se, nós estamos estudando doutrina espírita, caridade, indulgência, bondade e perdão. Aí eu entro no meu carro e vou ter um embate no meu dia a dia no trânsito, né? Eu aplico a uma dessas três virtudes. Percebem o que nós estamos querendo colocar? Mas tem uma imagem que eu trouxe, que eu pesquisei, e que mostra bem o que é uma ação sinérgica. Estão preparados para ela? E ainda por cima a criatura está fumando. O tempo é igual para os dois. E a criatura nem para ajudar, aquela senhora carregando aqui, aquele parece um fardo pesado, né? Agora vamos olhar uma ação sinérgica. Esse soldado que está aí, ele é um médico militar. Ele não está aí para cuidar de civis. Ele está ali para cuidar dos soldados que possam ser feridos. Mas não é para cuidar de civil. E vocês vejam o carinho que ele está cuidando da criança. E o tempo é igual. Vejam os outros soldados como estão. Ninguém nem um pouco preocupado. Enquanto que ele, a gente percebe esse carinho com a criança. Temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de tomar decisões que nós acharmos convenientes. Porém, as consequências das nossas ações, nós as responderemos. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, por tudo aquilo que a gente pensa. Nós que estudamos a doutrina espírita, e acredito que estamos aqui, somos estudantes da doutrina, a gente sabe das consequências do pensamento. O pensamento é muito mais físico do que a gente possa imaginar. O comentário que eu fiz no início da conversa, o Guilherme tocando, e eu estava olhando aqui a água vibra na mesma frequência da música. Quando ele muda de nota, muda a frequência da água. Isso é o pensamento. Quando eu penso coisas boas, quando eu penso coisas não tão boas, quando eu faço coisas boas, quando eu faço coisas não tão boas. Como eu aplico o meu tempo no meu dia a dia. E nós possamos fazer esse balanço da nossa moeda chamada tempo. Que nós não desperdicemos. Que a gente não aplique mal. Porque como a moeda,
dinheiro. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Dinheiro não aceita má vontade. Se eu aplico mal os meus recursos, eu vou ficar sem eles. Que a gente multiplique os nossos talentos. Deus nos deu a oportunidade de reencarnar. Nós assumimos compromissos no mundo espiritual quando reencarnamos. Leia um livro chamado Missionários da Luz. Tem o Caminho da Luz, Missionários da Luz, André Luiz. E ele vai descrevendo como é que funciona na colônia Nosso Lar o departamento das reencarnações. Leiam, vale a pena. Porque ele vai ali acompanhar todo o processo dos espíritos na preparação de uma nova reencarnação. E André Luiz, quando está ali trabalhando, ele ouve um comentário sobre os completistas. E ele pergunta o que são os completistas. E a resposta que ele recebe: completistas são aqueles irmãos oriundos desta colônia, Nosso Lar, que reencarnam na Terra e, ao término da sua existência física, retornam a esta colônia. Completistas são aqueles que completam integralmente seu programa reencarnatório. Mas a maioria absoluta dos espíritos nesta condição retornam mais endividados do que quando foram. Imaginem o trabalho que nós damos à espiritualidade para reencarnar. Todas as condições precisam estar adequadas para que eu coloque meu programa reencarnatório em execução. E a gente desperdiça. Comentei dos 4 livros do Manuel Filomeno de Miranda, mas eu citei 3. O 4º livro chama-se No Rumo do Mundo de Regeneração. Alguém leu? Leiam, vale a pena. O Manuel Filomeno de Miranda está descrito. Não vou falar com grandes detalhes, porque senão não vou dar nenhum spoiler para que vocês não leiam o livro. Mas Manuel Filomeno de Miranda nos passa a informação de que já está havendo aquilo que, no Transição Planetária, ele comentou. Já existem espíritos que tiveram as suas últimas oportunidades de reencarnar neste planeta e mostrarem que estão se modificando e não se modificaram. E estão sendo levados para um outro ambiente. Porque olhemos o nosso dia a dia. Tem alguns momentos que a gente imagina, puxa vida, parece que a nossa sociedade, né, o ser humano está piorando ao invés de melhorar. Realmente nós estamos melhorando. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer que Jesus é o governador do nosso planeta. E que nós estamos numa nau em que ele é o capitão. Ele é o timoneiro. E ele vai nos levar a um porto seguro, seguramente. Mas, evidentemente, o nosso livre-arbítrio faz com que, às vezes, a gente crie um mar revolto. E Deus nos deu a oportunidade de nós nos melhorarmos. Então, esses irmãos que tiveram as suas últimas oportunidades, são levados para um outro ambiente agora, no qual continuarão o seu processo evolutivo, assim como os exilados de Capela, que vieram, contribuíram para a evolução deste planeta, e a maioria já voltou numa nova condição.
e que nós possamos também ter esta condição. Então, que nós possamos, neste nosso encerramento, fazermos essas reflexões sobre como eu aplico o meu tempo, que eu não o desperdice, que eu aproveite a oportunidade que Deus me deu para estar novamente na carne, para que eu evolua e não desperdice, e não retorne ao mundo espiritual pior do que quando eu cheguei, mais endividado. Mais uma vez eu agradeço a casa pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Uns 3 minutinhos.